Saúde, amada igreja, que a paz do Senhor. É motivo de muita alegria eu estar aqui, podendo louvar ao Senhor com a minha voz e com a palavra que quem fala aqui é Ele. Se você me conhece, se você não me conhece, não espere que a minha voz venha tocar o seu coração ou a sua mente. Nessa noite, eu sou apenas um instrumento, trabalhado pelo Senhor, para trazer uma palavra a você. Vamos ler Jeremias 18, versículo 3 e 4. Que fala exatamente do oleiro. A imagem dessa nossa campanha, Trabalhados pelo Senhor, a gente vê ali o oleiro trabalhando o vaso. Versículo 3 diz assim: Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Pode assentar, igreja. Essa passagem é muito conhecida por nós. Fala sobre o oleiro trabalhando no vaso. Para quem não sabe como é que é a olaria manual, né? É feita exatamente como essa imagem. Essa roda fica girando e o oleiro fica ali moldando aquele barro e moldando o vaso. A história aqui, a gente geralmente para e analisa o quê? O vaso. Por muitas das vezes eu fui ministrado, mas prestando atenção no vaso. Que fala que o oleiro pegou aquele vaso, uma visão de Jeremias, ele viu aquele vaso ser moldado e o vaso quebrou e foi refeito. Muitas das vezes nós trazemos para nós essa palavra. Não, eu sou o vaso, né? Eu quebrei, Deus vai refazer. Mas eu pergunto para a igreja, quantas das vezes você olhou essa palavra e deu importância não ao vaso, mas sim ao oleiro? Quantas das vezes você parou de olhar para si próprio e olhou para aquele que te fez? Muitas das vezes a gente está preocupado em saber se o vaso vai ser muito bom, se o vaso vai ser muito bonito, se o vaso vai ser fácil de moldar. Mas você parou para prestar atenção na perícia e na habilidade daquele que molda o vaso? É isso que eu quero trazer essa noite para você. Pare de pensar um pouco no vaso que está sendo feito e olhe para o Criador desse vaso. Nós não entendemos o agir de Deus na nossa vida, porque muitas das vezes nós estamos olhando para o nosso defeito, a nossa rachadura, que o Senhor vai ter que consertar, que o Senhor vai ter que moldar novamente. A gente olha para nós mesmos, mas eu falo para você, igreja, para de olhar para o seu defeito, para de olhar para você que é um barro sem valor, e olhe para as mãos do oleiro que está trabalhando em você. A perícia, trabalhados pelo Senhor, a primeira coisa que eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor, me dá discernimento, me dá a palavra. E eu fui procurar, né? Trabalhados, trabalhar, trabalhador, eu comecei a pensar nessa palavra. E para sermos trabalhados, nós precisamos de um profissional. Quantas das vezes aqui, alguém fez uma obra em casa, uma reforma não muito bem feita? Um pedreiro que tinha talento para ser açougueiro, sei lá. Não sei, mas ele fez aquela obra muito mal feita, e você olha assim, poxa, não ficou legal. Mas quantos aqui já entraram naquela casa maravilhosa, com aquele chão de porcelanato, a parede parece que foi feita sob medida, veio pronta, né? O cara que fez o embolso, que passou a massa, o negócio é tão perfeito que parece uma folha de papel. Você já teve aquele momento que você olha para algo muito bem feito, e você vê, nossa, que bonito. Seja ele uma casa, seja ele um vaso, seja ele qualquer objeto. Você olha, nossa, como isso aqui é bonito. Deus quer fazer isso na sua vida. Que as pessoas olhem para você e vejam, nossa, que coisa maravilhosa é a vida dele, dela. Mas não
para te dar honra, mas sim dar honra ao profissional que fez a obra. O Senhor nessa noite quer trazer para vocês a importância do que Ele fez, não do que você é. O que Ele faz é o importante. Foi o que eu anotei aqui. O vaso não é o mais importante dessa história, e sim o oleiro. Quem aqui já teve a oportunidade de meter a mão no barro? Tem barro de vários tipos. Mas aquele barro vermelho que gruda no sapato, que você leva para dentro de casa, que ele fica lá morando contigo 3 meses. Poxa, vamos ser sinceros. O que é o barro? Negócio não tem valor nenhum. Tu vê a maravilha de Deus no momento que o oleiro pega aquele barro, começa a trabalhar e sai algo belo. Vamos lá. A obra está sendo feita por um profissional de grande valor. Eu parei hoje para pensar, eu falei obra de grande valor, e eu pensei em obras de arte. Quem já foi lá em casa, sabe que eu venho reformando meu quarto, né? Meu quarto fazendo, minha mãe que fala, né? Tem que bater aniversário para ele, que eu fiz tudo. Desde o taco, parede, cama, tudo. Mas levei 1 ano, né, para fazer o negócio. Demorei muito tempo, mas quem foi lá já viu as coisas que eu fiz. E eu tenho uns quadrozinhos na parede que eu sou apaixonado por eles. Que eu peguei e botei, você bota na parede e ficou bonito, mas se você pegar ele na tua mão, ele foi feito de pedaço de porta de guarda-roupa, com papel fotográfico impresso, grampeado na lateral. Se eu fosse te vender, você não pagaria nem R$5. Você ia receber por doação. Poxa, Rafael, esse negócio aí, usando material reciclado, usando um negócio que não te custou nem R$10, tu vai querer me vender? E eu parei para ver hoje na internet, a obra de arte mais famosa que existe é a Mona Lisa. A Mona Lisa, ele está lá no museu, esqueci o nome, Louvre, se eu não me engano, Louvre, na França. E ele está exposto lá. Só que aquela obra, ela foi estimada em mais ou menos 2,5 bilhões de dólares. Isso dá mais de 5,5 bilhões de reais. Ela não foi vendida, isso é só preço estimado. Mas a mesma obra, que dizem que é a Mona Lisa masculina, que é uma pintura de Jesus, foi vendida. E ele foi vendido a 1,5 bilhão de reais. Você tem noção o que é 1,5 bilhão de reais? Eu nem sei. Não sei nem quantos zeros tem ao lado direito desse número. O que eu quero falar para você? Por que esse quadro que eu fiz não tem valor nenhum e aquele quadro lá tem valor? Porque quando você olha para aquele quadro, você sabe quem é o autor daquele quadro. Aquele cara que fez aquele quadro tem valor. E isso acontece na sua vida. Você pode ser um vaso de barro, pode não ter brilho, pode não ter fama, pode não ter dinheiro, pode não ter nada, mas se a marca do autor, que é Jesus Cristo, estiver na tua vida, você tem um valor inestimável. Vamos lá. Voltando para o início de tudo. Vamos falar da obra de Deus na sua vida, a obra que Deus tem para fazer do barro. Em Gênesis 2:7. Coloca aí para mim, por favor. Vamos voltar. Já que estamos falando de profissional, já que estamos falando do cara que fez tudo, e fez tudo em perfeição, vamos falar da primeira obra de Deus relatada na Bíblia, que foi a criação. Em Gênesis 2:7, ele fala: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Nós estamos falando nesse momento da obra, vamos dizer assim, a obra-prima de Deus,
Sabe quem é essa obra-prima de Deus? Olha para o lado aí. Olha para o outro. Você está vendo esse irmãozinho aí? Dá um sorriso para ele e diz assim: eu sou obra-prima de Deus. A obra-prima de Deus tem um valor incalculável. Mas sabe qual o problema, igreja? Oh, Deus. Você esquece quem é o seu Criador. Você esquece que você tem a marca do Senhor. E começa a ouvir aqueles que não entendem nada da obra de barro. Deus fez o homem do barro. Vamos lá. Ele diz, no versículo 7, bota de novo aí, Evandro. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ponto. Ali não tem, eu estou colocando. Segunda parte, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Por que eu dividi isso em duas partes? Porque quando você lê esse versículo, você pensa que ele fez assim, né? Acabou. Deu 2 tapas no barro e o homem está pronto. Deus não precisava meter a mão no barro. A primeira criação de Deus, ele vem, não precisa colocar, não, só vou citar, é muito conhecido pela igreja, em Gênesis 1, no versículo 3, ele disse, haja luz, e houve luz. No versículo 6, ele diz, haja um firmamento, e foi feito o céu. No versículo 9, ele diz, juntem-se as águas, e houve separação da água e da terra. No versículo 11, produza a terra, começou a nascer planta. No versículo 14, ele fala sobre as luminárias do céu, que é a criação do sol e da lua. Um para reinar de dia, o outro para reinar de noite. No versículo 20 de Gênesis 1, ele fala para ter vida nas águas, que haja seres viventes. Versículo 24, ele diz para ter vida agora na terra, e os animais começam a ser criados. Só que agora, no versículo 26, é a coisa mais linda que o meu coração conseguiu sentir quando o Senhor falou comigo. Ele diz, façamos. Tudo o que Deus fez, Ele fez com a voz, haja e ouve, faça e aconteça, cresça e cresceu. Mas o homem, ele podia ter falado, cresça o homem, mas ele não quis fazer dessa forma. Ele quis fazer a obra-prima nas suas mãos, tocar no barro, fazer cada detalhe seu. Como o oleiro pegou o barro e preparou, Deus é Deus, gente. Você tem noção do que eu estou falando? Deus, o Todo-Poderoso, o Alfa e Ômega, o princípio e fim. Ele quis meter a mão no barro para criar a mim e a você. Eu pesquisei. Falei, cara, como é que é o processo da olaria? Como é que é o processo de criar o vaso? Que a gente conhece muito aquele, tá rodando a roda ali, ele vai passando água e vai puxando e vai esticando, e aquele negócio vai tomando forma, porque parece uma obra de arte, é bonito de se ver, ele vai puxando e vai formando, mas tem um processo antes disso. Tem um processo que eu quero explicar para vocês. O Senhor, Ele preparou você com as mãos dEle. Vamos lá. Tudo que é muito valioso tem uma assinatura. Quando algum grafiteiro faz uma arte muito bonita na rua, ele deixa assinado o nome dele. Quando um dono de um cavalo milionário, aquele cavalo que custa milhões e milhões e milhões, ele tem questão de deixar uma marca dizendo que esse aqui é meu.
E o Senhor quer fazer você entender que Ele deixou uma marca em você, dizendo: Ele é meu, Ele foi feito por mim, Ele tem valor para mim. Diferente disso é o inimigo tentando te acusar. Na passagem de Jeremias ele fala que o vaso rachou. Isso quer dizer o quê? Que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos pequenos, sim. Mas isso não invalida o teu valor que Deus colocou ao te criar. Mas o inimigo ele pega essa rachadura e fala: ó, rachou. Esse barro não é de qualidade não. Você não tem valor nenhum não. Ó. Se o olheiro que é Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, está metendo a mão em você e você faz a questão de quebrar, é porque tu não tem valor. Vamos ser sinceros, o inimigo não te acusa? No momento que você se sente pecador e pequeno, fala: não, se Deus não é para mim não. Se Deus é bom demais, eu sou fraco demais, eu sou pecador demais. Só que lá em Jeremias ele não fala que o olheiro pegou o barro, jogou fora e pegou outro. O Senhor não quer saber do teu defeito. O Senhor não quer saber que você é falho. Ele pega você e fala: eu não abro mão de continuar a obra na tua vida. Eu quebro e faço novamente. E rachou. A culpa não é dele, do oleiro. A culpa é da gente, do barro. Mas ele olha: filho, você rachou de novo. Eu vou fazer de novo. Mas de você eu não abro mão. Mas o inimigo tenta te acusar dizendo: não, você é um barro descartável, sai daí. Você é um barro que não tem valor, sai daí. E muitas das vezes nós damos ouvido a isso. Nós somos um quadro de Leonardo da Vinci que vale bilhões. Mas nós estamos sendo vendidos por qualquer migalha que o inimigo dá na nossa frente. Porque você não conhece o seu valor. E eu te digo nessa noite, o valor da tua vida é algo inestimável. Não para mim, não para quem está sentado aqui, não para o pastor da igreja, para Deus. A tua vida tem um valor inestimável para Deus. Por isso que Ele pega o barro e refaz, Ele não abre mão desse barro. O Senhor, Ele quer pegar você, dizer assim: filho, onde todos dizem que esse barro aqui não tem valor, eu vou fazer. Eu vou construir, eu vou te moldar da forma que eu quero. E onde todos não veem valor, eles vão ver a minha marca em você. E quando vê a minha marca em você, eles vão entender qual é o valor que você tem nesse mundo. Antigamente, dentro dos vasos eram guardados o quê? Vinho, óleo, os mantimentos. Enquanto você não entender que você tem valor, você vai continuar vazio e rachado. Enquanto você não entender que você é um vaso criado por Deus, Ele não vai ter como te encher para ser mantimento na vida de outras pessoas. Ele precisa que você entenda que você é imperfeito, mas Ele faz a obra perfeita para que Ele te molde, para que Ele te deixe perfeito, para que Ele faça tudo acontecer para que você receba algo dentro de você, que é o óleo dEle, que é a unção dEle, que é o vinho novo que renova a sua vida. Mas vamos lá. Eu falei para vocês que teve uma pausa entre Deus criou o homem, né, pegou o barro e soprou as suas narinas. Por que eu fiz questão de fazer essa pausa? Porque eu parei para estudar e entender como é que é o processo da montagem do barro de forma artesanal. Que o oleiro ele pega o barro desde o início e trabalha nele. O processo é bem complicado, gente. O primeiro passo, o barro precisa ser extraído do chão. E esse processo ele vem com pedaços de plantas, raízes, sementes, pedras. O oleiro primeiro precisa descer ao barro. Preste atenção aqui, igreja. Não é possível que você não consiga sentir o amor do Espírito Santo, de ver um ser tão supremo, tão grandioso, fazendo isso aqui, ó.
metendo a mão lá no barro, para sentir você de perto. Não é possível que você não entende o tamanho do valor que Deus te deu. Você olha para a criação, você olha as paisagens tão lindas, aquele quadro bonito, foi inspirado na obra do cara que fez. Quem é o inimigo para dizer que você não tem valor? Sou chorão, tá? Vou avisando, vem desde o meu pai. Ele fez questão de ir lá no barro, meter a mão, tocar, porque ele disse: isso aqui é minha obra-prima. Só que o barro, ele não vem pronto. Alguém já pegou para a obra? Você pegou aquela terra do chão e já começou a jogar no cimento lá? Primeiro você precisa fazer o quê? Peneirar, tirar pedra, tirar sujeira. E Deus quer fazer isso nessa noite com você. Quando Ele te arranca lá do mundo, é quando Ele te tira. Quando Ele pega esse barro, essa é a simbologia. Ele te tira lá do mundo, mas você vem cheio de coisa que não é o que Ele quer. Você vem cheio de machucado. Você vem cheio de achismos. Você vem cheio de pecados. E enquanto Ele não consegue tirar isso, Ele não consegue pegar o melhor barro para fazer. O segundo passo, Ele limpa esse barro, né? Ele extrai a primeira, a segunda é a limpeza. Ele vai limpando você, Ele tem que fazer o quê? Ele tem que pegar aquele barro e bater, e moer, e peneirar, e bater de novo, para tudo aquilo que está no meio do barro, e saindo. Você consegue entender o que é Deus fazendo isso por você? Terceiro passo, a mistura do barro. A argila é constantemente misturada com água, para que todas as bolhas de ar saiam, e a massa não tenha rachaduras. O oleiro pega aquela argila, começa a limpar, a bater, só que ele faz isso a seco, agora ele precisa jogar água. Começa a mexer, mexer e mexer. O que é a água? A água é o Espírito Santo do Senhor entrando na tua vida. E Ele vai mexendo, e Ele vai mexendo, e Ele vai tirando tudo aquilo que não é para ficar. Só que aqui, nesse processo, quando eu pesquisei, eu vi nitidamente que ele fala que tinha bolhas de ar. O que é essa bolha de ar? É um vazio dentro de você. É algo que você não consegue preencher. Esse trabalho é feito pelo Espírito Santo. Quando Ele começa a jogar a água dele, jogar o Espírito dele na sua vida, através da palavra do Senhor, e começa a preencher aquilo que estava vazio. Aquele vazio dentro do seu coração, aquilo que você tenta preencher com amizades, aquilo que você tenta preencher no mundo, aquilo que você precisa preencher com drogas, que você precisa preencher com tudo aquilo que está lá fora. Mas eu te falo, se não for o profissional, o olheiro profissional, não adianta você tentar, sempre vai sobrar algum lugar vazio, alguma bolha ali vazia, esperando para ser preenchida. Mas o olheiro, que é o nosso Pai, Ele mexe aquele barro, e eu te garanto que Ele não vai deixar nem um pedacinho só assim de espaço na tua vida que Ele não vai te preencher. Você crê nisso, igreja? Que toda área da sua vida onde você acha que não tem solução, que você acha que não vai dar, que você acha impossível, o Senhor vem e joga o Espírito dele e começa a mexer, 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 até que aquela bolha não exista mais. E você olha depois para si e olha, caramba, aquilo que eu achava que eu não ia preencher, o Espírito Santo me completou. Só que depois disso, existe um quarto processo, que é o processo da limpeza mais profunda. Nesse processo de olaria, ele explica que mesmo passando
por esses processos de limpeza, de jogar água e misturar, ainda continuam pedrinhas muito pequenas. Alguém aqui já tentou tirar a areia do banco do carro? Aquela areia de praia? Você passa a mão ali, você sabe que ela está ali, você sente aquele negócio arranhando. Mas é fácil de tirar? Não é. Eu que sou chato pra caramba com o meu carro, eu sei. Tu fica, aspira e limpa, e tira e volta, tira, e tu sai, tá sentindo um negócio ali, tu bate assim, o negócio sobe, tu vai lá de novo e limpa de novo. Esse processo de limpeza mais profunda é o que o Senhor quer fazer na tua vida, depois que Ele te encher do Espírito dEle. Eu não estou falando para você que quando Ele encher a sua vida do Espírito dEle, você vai virar o super crente, você não vai errar nunca mais, seus defeitos vão ser solucionados, vai estar pronto assim, já de braço aberto para o Senhor levar para o céu, porque tu é santo pra caramba. Não é assim que funciona. Mesmo depois do processo, mesmo depois de Deus ter misturado, ter colocado o Espírito dEle em você, de você ter levantado a sua mão e declarado: Senhor, Tu és meu e eu sou o Teu, você ainda tem coisas dentro de você que precisam ser retiradas. Todos nós temos coisas dentro de nós que ainda precisam ser trabalhadas, só que é um negócio muito pequenininho e precisa ser trabalhado pelo Senhor. Esse processo mais profundo de limpeza, ele leva mais trabalho e mais tempo. Só que nesse processo de limpeza das coisas pequenas, o perfeito barro, a argila perfeita vem saindo nesse processo. Esse processo, crente, é a sua vida em transformação. Poxa, Rafael, mas está doendo. Poxa, Rafael, mas está difícil. Fácil era quando você estava só lá, na terra. Ninguém estava te mexendo, ninguém estava te apertando. Você estava só lá. Mas eu te pergunto, é como um barro sem valor, cheio de sujeira no chão, ou um vaso de barro lotado de unção, lotado de óleo, lotado de mantimento que você quer ser? Então não questione a Deus quando Ele estiver fazendo esse processo na sua vida. Não questione a Deus porque, Senhor, está doendo. Mas eu te falo, o oleiro está fazendo isso na sua vida, porque ele sabe o valor da obra que vai chegar amanhã, depois. Deus sabe o tempo dele, mas Ele está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando, Deus está moldando, Deus está mudando, Deus está transformando, para que lá na frente Ele chegue assim, ó: isso aqui é minha obra perfeita na sua vida. Agora, a parte bonita de depois dele ter preparado todo esse barro, ter tirado tudo, sabe o que é? A modelagem, que é exatamente isso que vocês estão vendo na imagem. É o momento que o barro já está maleável, que o barro, ele já não está mais brigando contra, já não tem mais pedra para atrapalhar. O Senhor mete a mão em você, você já não está aquele espinho. Não, aqui não, Senhor. Não, aqui eu não quero que o Senhor mexa não, aqui é meu pecado de estimação, eu não vou me libertar disso não. Depois desse processo de limpeza, você já está maleável nas mãos do Senhor. Você já começa a entender: Senhor, toca e transforma a minha vida. Senhor, toca e transforma a minha casa, toca e transforma o meu trabalho, toca e transforma o meu lar. Você já está maleável, o Senhor começa a rodar ali, começa a fazer o quê? Formar você. Começa a dar forma à sua vida. E Romanos 12 fala: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação. O que é essa renovação? O que é essa transformação? É Deus moldando você. Sabe por quê? Quando você é cheio de defeitos, cheio de pedra, cheio de coisa, o inimigo, ele pega você e molda você de qualquer forma. Faz aquele bolo de barro, joga para um lado, chuta para o outro. Quando você dá lugar ao Senhor, Ele te trabalha para te modelar perfeito. O inimigo não está nem aí. Se você é cheio de defeitos, se você é um barro feio, se você não tem forma, se você não serve para nada. Porque bolo de barro não serve para nada, só para criança brincar, sei lá. Mas o que você faz com bolo de barro? Nada. E é isso que o inimigo quer fazer na tua vida, te deixar um bolo de barro sem valor nenhum.
para que você não cumpra o propósito da tua vida, para que você não alcance o perfeito e agradável, a perfeita e agradável vontade de Deus sobre a tua vida. O Senhor, Ele quer te moldar, e Ele vai moldando da forma que Ele quer, e Ele vai te deixando perfeito para aquilo que Ele quer. Eu te garanto que as mulheres aqui de casa, as donas de casa, vou botar também os homens, não sei. Meu sogro, por exemplo, é top, cara. Exemplo para mim, na cozinha o cara faz de tudo, tem as panelas dele, só que tem uma mania do quê? Lá em casa também tem, toda casa tem. Essa panela aqui é do feijão, essa panela aqui é do arroz, esse negocinho aqui é para você botar o feijão congelado e botar no congelador. Os potes de sorvete é para você dar para visita levar as coisas, porque se for o Tupperware não volta. Não é assim? Você tem lá seus potinhos. Não, isso aqui é para cada coisa. O potinho da marmita, aquele de vidro que não suja, que não fica manchado. Você leva para o trabalho, bonito, né? Você não passa vergonha quando abre aquele negócio manchado. Não é verdade? E o Senhor também tem isso com você. Cada um aqui tem um formato específico para o que o Senhor quer fazer. Cada um aqui tem uma forma que Ele criou. Foi Ele. Foi Ele que te moldou. Não estou falando que foi Ele que moldou. Então não discute com Deus da forma que Ele te molda. Apenas cumpra o propósito. Ele quer te usar da forma que Ele quer, não da sua forma. Aí você fica, poxa, mas eu sou um vaso mais baixinho. Eu sou menorzinho. Eu sou um vaso mais gordinho. Tem aquele vaso bonito, alto, assim, grande, que você fica, bota aqui na Santa Ceia, né? Não reclama do teu formato. Você tem um propósito para ser criado. Você tem um porquê daquilo. Você já tentou comer dentro de um copo, assim? Se eu pegar um copo desse aqui, encher de arroz e feijão, você vai conseguir comer bem? Vamos ser sinceros? Não, né? Agora se eu pego um prato, daquele fundo, um palmo assim, vai ser uma bacia enorme. Você vai encher de arroz e feijão e você vai conseguir comer ali com uma felicidade só. Mas agora você imagina aquele prato, se eu encho de água. O que vai acontecer? Se eu for beber naquele prato, eu vou molhar metade da minha barba, metade da minha roupa, porque eu vou pegar o prato assim, ó, vou me banhar naquela água, eu não vou beber. Você entende a diferença do propósito, do formato do barro que o oleiro está fazendo? Cada forma, cada jeito, cada momento. No processo da olaria, depois que ele molda o barro, o 6º processo é o quê? A secagem. Você precisa secar. Agora, vamos ser sinceros, vamos voltar lá para os afazeres de casa, que é fácil todo mundo lembrar. Tu lava a roupa, Rio de Janeiro, dezembro, sol de 55 graus, tu lava a roupa, ela já sai instantaneamente seca da máquina de lavar. Tu pega assim, né? Bateu, a roupa já está quase seca. Que é um calor absurdo. Mas agora, tu pensa nesse friozinho gostoso. Tu lava uma roupa, tu bota no varal, filha, a roupa já está quase sujando de novo no varal, mas ela não secou. Não é verdade? Esse processo é necessário na tua vida. O oleiro, quando ele monta, ele molda o barro, ele monta ali, ele falou, opa, tá do jeito que eu quero. Mas agora você precisa secar. Você precisa esperar o tempo certo. Muitas das vezes você não está pronto. Imagina se o oleiro pega aquele barro mole ainda e fala, não, tá bom. Quando ele meter a mão, vai ficar todo torto. Não é isso que o Senhor quer para a tua vida. Ele não quer que você fique despreparado para cumprir o propósito dele, porque ele vai saber que você vai sofrer. Ele sabe que você não vai aguentar. Ele sabe que você não vai suportar. Se você pega um vaso mole e começa a jogar água nele, ele vai começar a rachar, a vazar, vai perder a forma dele.
Entenda que o Senhor tem um momento na tua vida. Entenda que o Senhor tem o tempo dele na tua vida para te dar a tua bênção, para te moldar, para te fazer ser quem você tem que ser. Vai ser bom esse processo? Não sei. Jó passou por isso. Jó sofreu. Tu acha mesmo que na cabeça de Jó, em nenhum momento passou na cabeça dele e falou assim: caramba, cara, por que Deus não fala comigo? A Bíblia diz que ele não murmurou, mas será que não passou na mente dele e falou assim: caramba, mas por que ainda não acabou isso? Tudo tem um tempo certo. Eclesiastes 3, ele fala isso. Não adianta você querer sair pulando fase. Você entrar aqui e achar que daqui a uma semana você vai estar perfeito. Não vai estar. Vai levar quanto tempo? Deus assim o sabe. Mas sabe qual é o problema da secagem? Que você não quer esperar. Você começa a vir aqui e vê que as coisas ainda não aconteceram tão rápido quanto você queria e fala: não, então não dá certo. Eu não tenho valor, vamos voltar para aquela mesma história. Que você diz que você não tem valor. Que você olha para você e olha: não, mas eu não sirvo para nada. Espera o tempo certo de Deus. Vem para a casa do olheiro, deixa ele te moldar, deixa ele trabalhar, deixa ele te olhar, secar. Sabe-se lá se ele não vai estar assim, ó, soprando o vento do Espírito na sua vida para que ele consiga te secar por completo. Mas Rafael, e se não for o sopro do Espírito, se for o deserto? Deserto é seco, deserto é quente, mas eu te garanto que no deserto você vai amadurecer muito mais, você vai secar muito mais rápido, você vai estar muito mais preparado para aquilo que Deus quer na tua vida. E o último processo, depois que seca esse vaso, depois de moldado, depois de preparado, ele é feito o quê? Ele vai para a prateleira ser vendido? Não. Antes de finalizar esse vaso, ele é lançado no fogo. Diz aqui no processo, são 3 temperaturas diferentes. Uma para amadurecer aquele barro, para ele ficar forte. O outro para queimar as impurezas. E o outro para limpar por completo aquele vaso, para que ele fique completamente preparado. Mas Rafael, o que é esse fogo? O que é esse fogo? Bota de novo Gênesis 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ponto. Tudo isso que eu te falei foi o Senhor pegando o barro. Vamos passar rapidinho nos processos para você entender o quão espiritual é esse processo da olaria. Para você entender que Adão foi feito dessa maneira e você está sendo refeito pelo Senhor da mesma maneira. Qual foi o primeiro? Ele pega o barro e ele diz que façamos o homem. Então ele foi lá no barro. O segundo é a limpeza. Ele começou a limpar aquele barro. Terceiro processo, a mistura. Ele foi pegando e foi moldando Adão. Foi colocando barro, foi criando cabeça, foi botando aqui um do lado do outro. E falou: acho que é essa forma aqui. Ele foi colocando aquele barro assim, aquele molde. O quarto ele foi limpando, tirando tudo. Ele falou: olha só, isso aqui é minha obra-prima. Eu não quero imperfeição, eu não quero sujeira, eu não quero nada do mundo. Eu não quero nada que vem da terra. Isso aqui sou eu que estou fazendo. E ele começou a moldar Adão. Já parou para ver como é que o ser humano é um ser tão complexo? Quem aqui já teve contato com um pouquinho de ciência, que já viu algum livro de algum médico? Porque eu fui ver, né? Porque a filha do dono da empresa está estudando medicina.
E a filha do dono não vai pedir para tirar xerox, né? Ela pede para o cara da TI imprimir a apostila dela. E vou eu imprimir 500 páginas. E eu comecei a ver, né, que começa a passar as imagens do corpo humano por dentro. E eu vi o quão complexo nós somos. Um negócio difícil de entender, mano. Mas imagina Deus vindo detalhe por detalhe, pedacinho por pedacinho, moldando você. Tu vê o trabalho que Deus teve para moldar você do jeitinho que Ele quer. Depois da moldagem tem a secagem. Eu, Rafael, penso assim, que Deus colocou, moldou Adão, fez tudo e Ele esperou Adão secar. Mas sabe como é que Ele fez isso? Olhando para ele assim. Que obra maravilhosa. Que obra maravilhosa que eu estou fazendo. É minha obra-prima que está saindo do barro, olha lá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam junto. Eu imagino o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando um para o outro assim, olha isso aqui. É nossa obra-prima. Somos nós que estamos fazendo, tá vendo como está ficando lindo? Gente, eu imagino Deus olhando, criando Adão e falando, isso aqui é meu. Vai ser só meu. Vai andar comigo de mandada toda tarde. Como uma mãe ou um pai vê a gestação, vê o nascimento de uma criança, vê essa criança andando, vê essa criança crescendo e consegue ver aquilo com tanto orgulho e falando, caramba, fui eu que fiz essa coisa maravilhosa. Eu vejo Deus olhando para você e fazendo isso, e eu te digo, não é ninguém, não é Satanás, não é o mundo, não é o inimigo que vai dizer que você não é perfeito aos olhos de Deus. Entenda o teu valor. Para finalizar, eu vou juntar o último processo da olaria com o que está escrito ali. É a queima. Ele queima aquele barro. O que é? O sopro de vida. Deus, quando Ele soprou em Adão, foi o processo final. Diz assim, ó, e esse fogo de Deus entrou na tua vida. Eu posso dar outros exemplos. A sarça ardente, que falou com Moisés, é o fogo de Deus te queimando para te preparar para libertar o povo. Outro, a coluna de fogo que conduziu o povo, é o fogo do Senhor na tua vida, te conduzindo por aonde Ele quer, protegendo você do frio, mostrando qual o caminho, iluminando o caminho do povo de Israel. Era a coluna de fogo do Senhor. Outro exemplo, Elias contra os profetas de Baal. O fogo do mundo não tem valor nenhum na tua vida, porque os profetas de Baal, a Bíblia diz que ficavam gritando, clamando, e Elias ainda zombou, fala, grita mais, quem sabe o seu Deus não está dormindo, quem sabe ele não tem algum outro a fazer. Mas o fogo do Senhor foi diferente. Elias mandou colocar água em volta do altar, queimou tudo, secou a água, queimou o altar, queimou tudo. O fogo do Senhor faz isso na sua vida. Sadraque, Mesaque e Abednego foram tratados dentro do fogo. O fogo do Senhor quer tocar na tua vida para que você entenda que Ele é contigo. Sadraque, Mesaque e Abednego, na hora antes de entrar na fornalha, tu acha mesmo que a perna não tremeu? Mas imagina, depois você lá dentro caminhando no fogo com o Espírito Santo. Esse processo do Senhor trabalhar em você é isso. Ele quer que no final da história você veja o que Ele fez contigo e o que você é capaz de fazer com Ele. Outro exemplo, o Pentecostes. Estavam todos reunidos e o que veio? O fogo do Senhor veio sobre o povo de Deus, para que eles pudessem ser cheios do Espírito Santo. Igreja, é isso que o Espírito Santo trabalhou ao meu coração. O trabalho que o Senhor fez no barro, o trabalho que o oleiro faz no barro, é no detalhe, porque para Ele isso tem valor.
Deus te fez em cada detalhe. Deus conhece cada pedaço da tua vida. Deus conhece cada angústia, cada sofrimento, cada coisa que você passa. Porque Ele te fez pedacinho por pedacinho, detalhe por detalhe. Eu quero chamar os músicos aqui. Tudo isso foi feito por você. E ainda é feito. Isso está escrito em 2 Coríntios 3, versículo 8. Põe para mim, Gabi, por favor. Eu acho que eu anotei errado. 2 Coríntios 9:8, é isso mesmo? 9:8, perdão. Isso mesmo. Leia esse versículo quando o inimigo se levantar na tua vida para te acusar, dizendo que você não tem valor. Deus, ele diz assim: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que, preste atenção, em todas as coisas, em todo tempo, você está prestando atenção? É tudo, e é em todo tempo, tendo tudo que é necessário. Isso é Deus falando para você: eu sou poderoso para fazer. Ele fala que eu vou te acrescentar graça em todas as coisas, em todo o tempo e em tudo que for necessário. E o final ele fala: vocês transbordem em toda boa obra. Igreja, que você seja esse vaso trabalhado e preparado por Deus, para que no final da história você seja aquilo ali, ó, transborde na obra de Deus, para que você possa ser cheio do óleo dele e venha transbordar, porque Deus é o Deus do detalhe.